Meus amados irmãos, nós estamos já há algum tempo, alguns dias, meditando nesse capítulo 6 de João, sendo que nós tivemos um intervalo de 2 domingos, tendo em vista o nosso período sabático, nosso período de descanso, o qual foi concedido, e nós louvamos a Deus por esse período e por estar aqui de volta com os irmãos e com as energias renovadas para continuar nessa luta, nessa batalha gloriosa que o Senhor nos concede. E então nós retomamos para concluir esse capítulo 6 deste Evangelho de João. O Senhor Jesus, Ele inicia um discurso nesse capítulo 6, no versículo 22. Depois de andar sobre o mar e acalmar uma tempestade, ele então, quando está em terra firme, ele começa a ensinar a multidão, ele começa a ensinar aqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus. E ele começa a falar sobre uma conversa de pão da vida. Ele começa a dizer que é um pão. Os judeus começam a não entender aquela conversa de Jesus. Em um dado momento, Jesus complica um pouquinho mais a situação. Além de dizer que ele é um pão, Jesus então vai dizer aos judeus que eles têm que comer a sua carne e ainda por cima beber o seu sangue. E Jesus diz: olha, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Quem não fizer isso não tem parte comigo, não pode ir para o céu, não tem vida eterna, não é filho de Deus. Os judeus, não entendendo nada daquela conversa que Jesus estava dizendo, começaram a murmurar e estavam então escandalizados. O texto que nós lemos aqui, irmãos, é uma passagem que retrata o abandono do homem em relação a Deus. Aqueles homens abandonaram a Deus, depois de ouvir um duro discurso, ou como nós classificamos o tema dessa mensagem, um discurso severo de Jesus. A situação já não era boa. Os judeus começam então a abandonar Jesus, e o texto vai nos dizer que aqueles que estavam abandonando Jesus eram aqueles que se diziam seus discípulos. É interessante, irmãos, observar que quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus, houve um momento em que as multidões corriam até Ele, as multidões iam até Jesus. O Evangelho de João vai nos mostrar que quando Jesus estava em Jerusalém, quando Ele chegou a primeira vez, depois de iniciado o seu ministério em Jerusalém, para a celebração da Páscoa, muitos creram em seu nome por causa dos milagres que viram. Isso está lá no capítulo 2 do Evangelho de João. Eles viram os milagres de Jesus e creram nele. O tempo foi passando e Jesus foi desenvolvendo o seu ministério, e o relato do Evangelho de João vai avançando. Quando nós chegamos no capítulo 4, nós vamos ler que tinha tanta gente seguindo a Jesus e se convertendo, que os discípulos de Jesus, os 12, era quem batizava aquele povo que vinha até Jesus. E nos diz o texto que Jesus preferiu sair da Judéia para a Galiléia, para ver se diminuía aquele tumulto de tanta gente que ia até ele. Nos diz o capítulo 4 do Evangelho de João, no verso 45, que Jesus fez coisas maravilhosas em Samaria diante dos judeus.
Na Galileia, a multidão estava seguindo Jesus, capítulo 6, verso 2. Vai nos dizer que era uma multidão que estava seguindo Jesus. Até que Jesus então profere diante daqueles homens, diante daquela multidão, um discurso duro, um discurso severo. As coisas agora começaram a mudar o tom. E quando você continua lendo o Evangelho de João, a partir desse texto que nós lemos aqui, do capítulo 6, quando você chega no capítulo 7 em diante, você vai perceber que o Evangelho de João vai nos mostrar que o ódio do povo para com Jesus ia aumentando a cada dia, ia aumentando a cada momento, até culminar na cruz. E foi ali o final do ódio daquele povo para com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, nesse texto aqui, quando o Senhor Jesus terminou esse longo discurso, e nos diz o texto que ele estava na sinagoga de Cafarnaum, versículo 59, as reações foram imediatas. E nós temos aqui dois tipos de reação diante de um discurso duro de Jesus, diante de um discurso severo de Jesus. Nós temos reações positivas e temos reações negativas. E o que chama a atenção, irmãos, é que a maior parte daquela multidão, a maior parte daquelas pessoas reagiu negativamente ao discurso de Jesus. Quantos sobraram? 12. De uma multidão, apenas 12 restaram. E não nos esqueçamos que um daqueles 12 era diabo, segundo as palavras do próprio Jesus. Eu quero analisar, meus amados, essas reações negativas, e depois nós vamos concluir observando a reação positiva dos 12 apóstolos. Mas observe, meus amados, a partir do verso 60 em diante, nós vamos perceber, vamos encontrar aqui essas reações negativas. Muitos dos discípulos de Jesus julgaram que aquele discurso era duro demais. Aqueles homens, aqueles discípulos queriam coisas mais fáceis. Eles buscavam curas, eles buscavam milagres, eles queriam ver sinais. A reação que é identificada aqui, meus amados, é típica de falsos discípulos. Eles estavam procurando coisas fáceis, enquanto achavam que Jesus era a fonte de cura, que em Jesus eles podiam encontrar suprimento, eles recebiam comida, eles podiam receber a libertação da opressão do inimigo. Não nos esqueçamos que Jesus expulsava muitos demônios e os oprimidos eram libertos. Enquanto eles tinham uma reação positiva da parte de Jesus, e enquanto Jesus então na sua ação e durante o seu ministério, enquanto Jesus estava fazendo algo que beneficiava a vida daquela gente, a vida daquele povo, eles estavam bem, eles estavam alegres e seguindo Jesus. E não é à toa, meus amados, que em um determinado momento Jesus disse: vocês me seguem porque vocês se saciaram do pão. Vocês me seguem porque vocês têm interesse em coisas materiais. Esse é o ponto aqui, meus amados. Eles não estavam buscando a mensagem de Jesus, eles não estavam interessados na salvação que Jesus veio para dar. Eles estavam interessados nos bens materiais, nas bênçãos materiais, em curas e em alimento. Era isso que eles estavam buscando. Mas quando Jesus então mostrou que eles estavam falidos espiritualmente, quando Jesus então coloca aqueles homens diante dos seus pecados, e eles entendem que precisavam confessar os seus pecados e se voltar para Deus, tendo Jesus como o caminho e a única fonte de salvação, aqueles homens ficaram ofendidos e abandonaram Jesus. Irmãos, a gente pode fazer
um paralelo, pode traçar um paralelo com o que nós vemos em nossos dias. A essência não mudou. O homem continua do mesmo jeito. A matéria é a mesma. Muitos têm buscado Jesus esperando receber bens e bênçãos materiais. E quando são confrontados com o seu pecado, logo a abandonam. Você lembra da parábola que Jesus contou do semeador que saiu a semear? E aquelas sementes que uma caiu no caminho, outra caiu entre os espinhos, outra caiu entre pedras, em um solo rochoso, todas elas simbolizando e significando aqueles que vão até Jesus e caminham bem por algum tempo, mas quando vêm as dificuldades da vida, os problemas do mundo, a dor e a luta, a tristeza e a perseguição, abandonam Jesus. Porque muitos vêm até Jesus achando que terão vida fácil. E nós falamos hoje pela manhã no programa do rádio. Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Jesus disse que neste mundo nós passamos por aflições. E o apóstolo Paulo nos disse que todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas, meus amados, as reações daquela gente, daquele povo, elas se mostram de algumas formas. Uma das maneiras é a decepção para com o ensino de Jesus e a rejeição. Quando Jesus conclui seu discurso, eles dizem, verso 60, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus sabendo, verso 61, Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, perguntou a eles, isso vos escandaliza? A primeira reação daquela gente, meus amados, daquela multidão, é de decepção com Jesus, é de rejeição. É alguém que olha e diz assim, eu esperava alguma coisa melhor desse homem. Eu esperava que os meus problemas seriam resolvidos. E eles então, quando se deparam com esse discurso, eles rejeitam o Senhor Jesus. Mas sabe por que isso acontece, meus amados? Porque Jesus não estava preocupado em agradar os homens. Jesus não pregou para agradar os seus ouvintes. Não se esqueça, Jesus era um pregador. Como diz o cantor Feliciano Amaral, há 2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador. Jesus era um pregador. E ele não pregou para agradar os seus ouvintes, ele pregou para levar os seus ouvintes ao arrependimento. Como pregador, meus amados, Jesus não transformou a sua mensagem para agradar aqueles que o ouviam. Jesus não estava preocupado se o seu discurso era agradável para as pessoas. Jesus estava preocupado em ser fiel a Deus, em ser fiel à palavra de Deus. Os ouvintes queriam os benefícios que Cristo podia dar, mas eles não queriam compromisso com Cristo. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos identificar e extrair para nós uma lição maravilhosa. Afinal de contas, por que estamos aqui? Por que nós estamos aqui nessa noite? Qual é o nosso objetivo? Porque eu sou membro da Igreja Evangélica Congregacional Conservadora de Cupira. Porque eu sou crente em Cristo. Porque eu sou um convertido. Porque eu professo que tenho Jesus como meu Salvador. Qual é o meu objetivo? O que é que eu estou esperando? Qual o benefício eu quero receber de Cristo? Observe, meus amados irmãos, aqueles homens, eles estavam preocupados em questões terrenas, e Jesus estava trazendo para ele questões celestiais. Quando Jesus falou para eles a respeito do pão, Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Quando eles falaram no maná que os seus pais haviam comido, Jesus disse a eles, olha, os pais de vocês comeram aquele maná lá no deserto, mas eles morreram.
Eles morreram. O pão que eu dou a vocês é eterno, é para a vida eterna. Se o nosso objetivo não está baseado nas questões eternas, estamos malhando em ferro frio. Se a nossa finalidade não está na eternidade, meus amados, não há razão em estarmos onde estamos, porque este mundo passa. Agora observe, meus amados, por que aqueles homens se ofenderam com o discurso de Jesus? Afinal de contas, o que era que tinha de tão duro nesse discurso? Verso 60 diz: duro é este discurso. Afinal de contas, o que é que tinha de tão duro? Porque a gente lê e a gente não enxerga essa dureza tão grande. Observe, meus amados, o discurso de Jesus nesse capítulo. Ele nos mostra algumas características que nos apontam para o que foi que ofendeu aqueles homens, aquela multidão. E a primeira coisa, meus amados, é que eles estavam mais interessados na política do que em Jesus. Sabia disso? Aqueles homens estavam mais interessados na política do que em Jesus. Observe o capítulo 6, fique sua Bíblia aberta. Capítulo 6, verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Somente aqui nesse capítulo a gente pode identificar algumas coisas. Eles queriam transformar Jesus em rei. O objetivo era político. Eles viam em Jesus um salvador para a questão nacional, para a questão de sua soberania nacional, para a sua questão política. E Jesus não veio para isso. Eles estavam preocupados com questões de comida. Verso 26 do mesmo capítulo. Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Eles estavam preocupados com os milagres de Jesus. Verso 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Verso 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Eles estavam preocupados com milagres. Eles estavam mais preocupados com essas coisas do que com as realidades espirituais para as quais Jesus apontava. Eles se ofenderam com as declarações que Jesus apresentou, porque Jesus afirmava que era maior do que Moisés. Jesus afirmava que foi enviado por Deus e que trazia vida eterna, e isso também ofendeu aqueles homens. Você pode ler isso no discurso todo, verso 32, principalmente até o verso 58. Aqueles homens não estavam preparados para abandonarem a sua autoridade religiosa, porque Jesus chega mostrando o erro no qual eles estavam vivendo. E quando Jesus então conclui com a figura dizendo que eles precisavam comer a sua carne e beber o seu sangue, isso era insuportável para eles. Eles interpretaram isso de forma literal, e eles então diziam: não tem como a gente aceitar um ensino desse, não tem como a gente aceitar um discurso desse. Esse homem está louco, esse homem não sabe o que está dizendo, esse homem é um desequilibrado. E eles então começaram a se afastar de Jesus. Observe, meus amados irmãos, no verso 62, Jesus aponta para a descrença daqueles homens. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava?
Vocês estão escandalizados com isso que eu falei? O que é que vai acontecer se vocês virem o Filho do Homem? Observe, Jesus aqui já está falando de sua ascensão ao céu. Ele fala sobre sua palavra. Ele diz que a sua palavra é espírito e vida, no verso 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Observe, meus amados irmãos, Jesus enfatiza que aqueles homens só poderão ir até Ele se o Pai os conduzir. Porque Ele diz, olha, há descrentes entre vós. E diz o próprio evangelista João, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, Jesus prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus repete algo que ele já vinha falando, ele já tinha dito isso. E ele diz, olha, se o Pai não trouxer, vocês não vêm. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem não quer, o homem não deseja, ele não escolhe, ele não quer ir a Deus, porque ele está preso, está morto em seus pecados. Observe, meus amados, Romanos 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, e o verso 4. Ele diz, o apóstolo Paulo diz, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É Deus quem conduz o pecador ao arrependimento, pela ação do Espírito. E o final então, é abandono. Aqueles homens abandonam o Senhor Jesus, verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam mais com ele. Veja, irmãos, foram discípulos que o abandonaram, pessoas que eram seus seguidores, pessoas que diziam que eram crentes, pessoas que um dia levantaram a mão e aceitaram Jesus, pessoas que participavam na igreja. Diante do discurso duro de Jesus, essas pessoas o abandonaram. É interessante, irmãos, preste atenção nisso aqui. Esse pesado discurso de Jesus não produziu um resultado maravilhoso de pessoas convertidas. Esse pesado discurso de Jesus não produziu um resultado numérico grandioso. Ao contrário, provocou uma debandada geral. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus jamais negociou com a verdade. Jesus jamais negociou com a verdade para atrair pessoas. O propósito de Jesus era ser fiel a Deus. Jesus não buscava a glória humana. Jesus não estava preocupado com a popularidade. É interessante, hoje muitas pessoas, muitos homens estão aí buscando a popularidade nas redes sociais, buscando likes, buscando reconhecimento, buscando seguidores, buscando números, buscando reconhecimento dos homens, das pessoas, da sociedade, preocupados com os likes e tendo o maior cuidado e a preocupação para não serem, a palavra que está na moda hoje, para não serem cancelados. O que muitas pessoas mais temem hoje em dia é serem cancelados, rejeitados, desprezados. E muitos têm negociado a verdade por esse motivo. Mas Jesus não buscava os aplausos humanos, ele buscava a aprovação de Deus. Interessante, meus amados irmãos, aquelas pessoas, elas queriam algo que Jesus não queria dar. Elas estavam procurando Jesus, buscando algo que Jesus não lhes daria. E elas rejeitaram aquilo que Jesus estava oferecendo. O que Jesus queria dar àquele povo, eles não quiseram. E o próprio João diz que ele veio para o que era seu, e os seus
não o receberam. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aquelas pessoas haviam sido atraídas por coisas terrenas, mas Jesus queria dar a eles a vida eterna. E fato é, meus amados irmãos, que em decorrência desse discurso, Jesus perdeu a maioria dos seus discípulos. Jesus perdeu a maioria dos seus seguidores. Ele estava pregando, imagina a cena. Eu fico imaginando, irmãos, deve ter sido algo terrível. Deve ter sido algo constrangedor para os nossos padrões. Imagine, eu acredito que aquela multidão para quem Jesus estava pregando nesse capítulo 6 aqui, era maior do que a quantidade de pessoas que está diante de mim agora. Era maior. E Jesus está pregando e eles acham aquele discurso muito duro e pesado e começam a sair e vão embora. E Jesus fica somente com os 12 diante dele. E isso nos leva, meus amados irmãos, a refletir sobre uma realidade da qual nós não podemos escapar. No que diz respeito a seguir a Cristo, meus amados, em todos os tempos e em toda a história da humanidade, sempre se pode constatar que existem pessoas que passam por uma experiência de vida cristã. Sempre houve aqueles que viveram com os crentes, comeram com os crentes, andaram com os crentes, falaram com os crentes e falaram como crentes, vivendo e participando de tudo. Experimentaram, como diz a carta aos Hebreus. Confira na sua Bíblia, Hebreus capítulo 6 e o verso 4. Hebreus 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Observe, meus amados, que o autor de Hebreus, ele diz que isso acontece. Existem pessoas que se aproximam, que andam com os crentes, que tornam-se até parte de uma igreja, membro de uma igreja, mas que depois a abandonam. E aqui o texto não está falando de perda de salvação. O texto está falando daqueles que nunca foram salvos, mas que por algum momento, por algum tempo, experimentaram das bênçãos que Deus proporciona ao seu povo. Agora, meus amados irmãos, o que foi que fez com que aqueles homens abandonassem o Senhor Jesus? Não foi, na verdade, a bem da verdade, não foi o discurso duro de Jesus. Não foi culpa de Jesus, a questão não era um discurso duro de Jesus, mas era sim a dureza do coração daqueles homens. O que fez com que aqueles homens abandonassem o Senhor Jesus foi a dureza dos seus próprios corações. E foi a dureza dos seus corações que causou essa reação desfavorável da parte deles para com Jesus. Porque eles não quiseram se curvar diante da palavra de Deus. Eles não quiseram reconhecer o seu pecado, a sua vida de pecado. Mas agora, irmãos, a outra parte da reação, e nós vamos agora para a reação positiva daqueles que estavam diante de Jesus. E faremos isso para concluir esta mensagem. Observe, em segundo lugar, nós podemos ver aqui as reações positivas, versículo 67. Observe na sua Bíblia. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus então fica sozinho com os 12. A multidão vai embora.
Os 12 discípulos, os quais Jesus separou para serem seus apóstolos e estarem com ele e junto dele, apenas aqueles ficaram. E Jesus então pergunta: vocês também não querem ir embora? E aqui nós destacamos, meus amados, observe que Jesus era corajoso. Jesus era corajoso. Ele faz uma pergunta confrontadora. É interessante, irmãos, porque aqui nós temos um exemplo de Cristo que nos mostra a ter coragem, nos ensina a ter coragem, nos mostra a coragem de Jesus. Eu não me esqueço, quando eu estava sendo examinado para a ordenação, com vistas à ordenação, e passei por uma banca de pastores, e inclusive tive o privilégio de ser examinado, um dos examinadores daquela banca, ter sido o pastor Clayton. Ele já estava de volta na Inglaterra, mas ele tinha vindo ao Brasil para passar umas férias aqui, para visitar as igrejas, e coincidentemente ele estava lá, e ele foi um dos examinadores da banca, a qual eu fui submetido para a ordenação ao ministério. E uma das questões que foram feitas a mim, eu nunca vou esquecer isso, os pastores que estavam ali examinando disseram: me diga uma coisa, se chegar o momento de você ser ordenado e você está pastoreando uma igreja, e você precisa ensinar um assunto bíblico, um texto da palavra de Deus, que você sabe que aquele ensinamento vai confrontar diretamente alguém da igreja, uma pessoa importante da igreja, e você sabe que se você ensinar, você vai ter problema na igreja, porque você vai estar confrontando o pecado de uma pessoa que tem influência na igreja. Qual vai ser a sua atitude? Só coisa de banca mesmo, E eu não podia responder outra coisa. Eu disse: é claro que eu vou ensinar o texto bíblico. E eles então começaram a me cercar, dizer: mas você vai ter problema com alguém na igreja. Imagine um irmão que o dízimo é alto, e aquele irmão pode sair da igreja, e não somente ele, mas ele pode sair levando a família dele. Imagine um irmão que tem uma família grande e importante, e você vai ter problema com uma pessoa dessa. Eu disse: eu não quero ter problema com ninguém, mas eu quero ser fiel a Deus, eu quero ser fiel à palavra de Deus. E eles ficaram me apertando durante um bom tempo com essa história. E teve um momento que o pastor Cleiton disse: irmãos, eu acho que ele já respondeu satisfatoriamente ao que vocês estão querendo. Mas a questão, irmãos, que eu quero colocar aqui, não é porque eu respondi satisfatoriamente, mas é porque uma coisa é dizer que vai fazer, outra coisa, irmãos, é nós nos encontrarmos diante de uma situação em que seremos levados a ter que escolher entre ser fiel a Deus e sofrer o dano, ou negociar a verdade para não sofrer o dano. O apóstolo Paulo nos diz que, se necessário for, devemos sofrer o dano. Mas falar é muito bom, falar é muito fácil. Eu fico pensando Jesus com aquela multidão, e aí a multidão vai embora, fica só 12. Jesus então ainda olha para os 12, imagine Jesus com as mãos para trás e perguntando a eles: e vocês? Eu que estou supondo aqui que Jesus botou as mãos para trás, viu, irmãos? E vocês? Não vão também não? E é interessante, irmãos, que diante da pergunta de Jesus, Pedro faz uma confissão espetacular, extraordinária,
Pedro era sempre aquele afoito e que respondia na lata, respondia na bucha. E quando Jesus pergunta: e vocês, o que é que vão fazer? Vão ficar? Ou vocês também querem ir embora? No verso 68, nós temos a resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Senhor, para quem iremos? Observe, irmãos, que resposta gloriosa. E é interessante, irmãos, que Pedro fala em nome de todos. Ele nem pensa duas vezes. Eu acredito que Pedro não consultou os outros. Tu quer ir? Mateus, e aí? Vai ou fica? João, qual é a tua posição? André, Tiago, Pedro, Judas, tinha 2, né? Filipe, Bartolomeu, Tomé. E aí, o que é que vocês dizem? Vamos fazer uma assembleia congregacional aqui? Quem concorda em ficar, levanta a mão. Não. Pedro não pensou duas vezes. Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? Para quem? Porque só Tu tens as palavras da vida. Pedro respondeu a Jesus, irmãos, fazendo a ele uma outra pergunta, interessante, né? Jesus perguntou a Pedro e Pedro respondeu perguntando: Senhor, para quem iremos? E a pergunta de Pedro é uma pergunta que é chamada de pergunta retórica. A gente sabe qual é a resposta, né? É uma pergunta que responde: Senhor, a gente não tem para onde ir, nós não podemos ir. É interessante, irmãos, observe que o ser humano ele está tão perdido por si mesmo, e ele sabe disso. Ele sabe que ele precisa ir a alguém, ele sabe que ele precisa ir de alguma forma para que ele possa ser achado, para que ele possa ser recebido. Ele precisa ir a alguém. Jesus disse que ele não consegue ir sozinho, é o Pai que leva. Mas observe, irmãos, o que Pedro está querendo dizer aqui é o seguinte: Senhor, não há ninguém para quem nós possamos ir. Não tem ninguém que possa nos dar o que somente Tu podes dar. Não tem ninguém, Senhor, que possa nos dar a salvação. Não tem ninguém, Senhor, que possa nos dar a vida eterna. Não há ninguém, Senhor, que possa garantir que nós viveremos para sempre com o Pai, que nós teremos vida eterna. É claro que mesmo naquele tempo e também hoje, você vai encontrar pessoas que podem lhe dar as coisas. Você vai encontrar homens e instituições que lhe dão um prato de comida, uma cesta básica, um emprego, um salário, um tratamento de saúde, e que vão lhe dar muitas outras coisas. Mas eu pergunto a você que está aqui, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, eu pergunto a você: para onde você vai quando se trata de vida eterna? Quem pode lhe dar? Qual é o homem que pode resolver o seu problema? Somente um. E Pedro sabia muito bem disso. Olha o que ele diz: Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. E aqui, meus amados irmãos, está a grande questão, a grande resposta, o grande X da questão. Somente o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna, e somente Ele é o Santo de Deus, somente Ele pode nos dar a vida eterna. No versículo 63, observe o que Jesus tinha dito: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Que vida é essa? Vida
eterna. É a vida eterna. A carne para nada aproveita. Ou seja, a carne aqui é a representação das coisas terrenas. Você pode ter riqueza, você pode ter poder, você pode ter dinheiro, você pode ter classe social, posição social, autoridade dentre os homens, você pode ter todas essas coisas, mas você não pode garantir a sua vida eterna confiando nessas coisas. Por mais que você viva, eu sempre digo isso, eu não me canso de dizer isso. Por mais que você possa viver, você não passa de 100, cento e poucos anos. Alguns poucos dos que aqui estão, se Jesus não voltar antes, alguns poucos de nós chegarão a 100 anos. E aqueles que porventura chegarem, não vai passar muita coisa também disso. A gente sabe disso. Isso é eternidade. Porque depois desta vida, a eternidade é para sempre. E onde você estará? Quem é que pode lhe dar esta vida? Quando Jesus diz, as minhas palavras são vida, o que eu vos tenho dito são espírito e vida. Veja, Jesus diz, as minhas palavras são vida. E aí Pedro diz, Senhor, tu tens as palavras da vida, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você crê nisso? Você conhece a Jesus? Você crê que Ele é o Santo de Deus? Observe, meus amados irmãos, Pedro sabe que as palavras de Jesus não são simplesmente palavras de homens, palavras sem vida e sem valor. Pedro sabe que as palavras de Jesus, elas são cheias do Espírito, meios para a salvação. As palavras de Jesus são o meio de graça de Deus para salvar o pecador. E Pedro então, ele conclui dizendo, nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus. O que é que significa isso? Pedro confessa que Jesus é o Santo de Deus, ou seja, nós cremos e sabemos que tu és aquele consagrado, ou seja, santo. A palavra consagrado aqui significa santo, ou melhor, contrário, né? A palavra santo aqui significa consagrado, separado, escolhido. Jesus é o Santo de Deus, aquele consagrado de Deus, aquele separado por Deus, aquele escolhido de Deus para vir ao mundo e dar a vida eterna ao homem. Pedro então confessa que Jesus é aquele escolhido por Deus, separado e enviado para cumprir a obra de salvação, e ele fez isso, ele cumpriu. Quando ele estava na cruz do Calvário, a sua última palavra. E nós queremos concluir, meus irmãos, lembrando da última palavra de Jesus na cruz: está consumado. Jesus consumou, concluiu a obra de salvação. Não há nada que nós possamos fazer para cooperar e ajudar nessa obra, porque Jesus já fez tudo. A única coisa que eu e você podemos e precisamos fazer é confessar, assim como Pedro confessou: Senhor, não temos para onde ir, não temos a quem apelar, não tem ninguém que possa fazer algo por nós, somente tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu sacrifício, nós cremos que tu és o Santo de Deus. E eu concluo aqui, meus amados irmãos, lembrando o que aqueles homens que abandonaram Jesus não entenderam. Eles não perceberam que Jesus estava falando da obra eterna que ele estava para concluir aqui na terra. Jesus estava falando da obra eterna que ele estava realizando e estava para concluir na cruz do Calvário. Quando ele disse da sua carne e do seu sangue, e quando ele falou em comer a sua carne e beber o seu sangue, Jesus estava se referindo ao seu sacrifício na cruz do Calvário.
Sacrifício este que é perfeito e eficaz e suficiente para a nossa salvação, para nos garantir a vida eterna ao lado de Deus para todo sempre. Jesus diz ainda: eu não escolhi vós em número de 12, porém um de vós é diabo. Que grande tragédia. Meus amados irmãos, que a cada dia a nossa fé seja fortalecida e confirmada, e que nenhum de nós possamos seguir o caminho de Judas. Jesus fala isso a respeito de Judas. Diz o texto que era porque ele sabia que Judas, mesmo sendo um dos 12, estava para traí-lo, mas que a nossa fé e a nossa afirmação seja aquela de Pedro: Senhor, nós não temos para onde ir, somente Tu tens as palavras da vida, e é para Ti que nós vamos, porque nós cremos que Tu és o Santo de Deus, o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que o nosso Deus nos abençoe, meus amados. Nós vamos cantar, irmãos, 544.